Deputada, eu queria de início que a senhora nos dissesse a repercussão que foi o São João da Parnaíba. Mais uma vez, um sucesso aí da administração do prefeito Monsanto. O São João ele é algo que nos emociona, nos encanta e dá aquele orgulho cada vez mais da gente mostrar nossa cultura para o Piauí, para o Brasil e para o mundo, e com isso ainda trazer o turista. E a gente tem 2 tipos de São João, né, aqui em Parnaíba, que é bem interessante. O primeiro, que o prefeito Monsanto, ele estendeu o São João em 2017, porque ele teve a sensibilidade pública, política e também aquela sensibilidade que a gente diria com as pessoas que não têm acesso, que está tudo dentro disso, diretamente da educação municipal. O que ele fez em 2017? Ele viu que já tínhamos um calendário que estava tímido e que a cultura estava reclamando muito de atraso, de defasagem de premiação, de que estavam meio ruim com as gestões anteriores, porque aqui tem 2 marcos. Tem um marco antes de 2017, tem um marco bem grande. Antes de 2017, Parnaíba era uma. Depois de 2017, Parnaíba era outra. Já estamos com 22 anos do festival no quadrilhódromo, e que a gente diz no quadrilhódromo, né? Isso. Que é o que a gente fala com todo orgulho, Praça Manduladinho, e que a gente tem nossa tradição e mantém ali, que são as grandes competições, que era o que existiu, que era o festival que a gente até materializou como estadual. Por quê? Porque a gente está tentando imaterializar, não só de Parnaíba, mas também outros lugares, eventos importantes, porque eles fomentam o turismo, a cultura junto, e enriquece e nos levam para o mundo. O Piauí, com Parnaíba e o Piauí, eles têm que ser vistos com grandeza. E não estão vendendo o nosso povo com grandeza e nossa terra e nossa gente. Quando a gente diz isso, é porque quando diz vendendo, é vendendo no sentido de quê? O turismo. Para o turista vir ser atraído, o grande turista que a gente fala é aquele grande turismo que todos são importantes, mas aquele grande turismo que vem numa quantidade gigante, que aumenta a quantidade e que aumenta o poder de gasto, e que venha também europeus, e que venha também euros, e que venha todo o Brasil, e que, lógico, venha o Piauí como um todo, que já vem que é o turismo interno que a gente fala, mas que a gente avance nessas fronteiras para aumentar nosso PIB, senão nós só estamos mudando de lugar o PIB. Para se aumentar esse poder de gasto, há necessidade de se fazer investimento. De se atrair. Também. Antigamente, próximo, tinha uma situação bem complexa aqui. Nós temos uma cidade vizinha do estado do Ceará, Camusim, cidade boa, tudo do estado do Ceará. É litoral. E vive aqui, no final aqui todo mundo que é planície é irmão, que todo mundo trabalha num canto, estuda no outro, acaba gastando num canto e no outro. Então não tem como você ser parnaibano, nem ser da ilha, nem ser do Luiz Correia, sem você lembrar de Cajueiro, que é porque todo mundo viaja, todo mundo se conhece, todo mundo tem família e repercute. Ainda mais, né? Que hoje nós somos região metropolitana. Exatamente, e repercute, não é à toa. E não somos planícies também litorânea núcleo e nem planície do Cocal, por acaso. Isso tem os estudos e tem os motivos. Então é isso que a gente tem que entender, não é mais Parnaíba sozinha. Parnaíba hoje, ela impactua em toda essa região como núcleo. Por que ela é núcleo? Porque ela é a cidade maior dentre elas, é normalíssimo isso. Então ela não é núcleo porque a Gracinha só quer, não, ou porque um parnaibano quer, não. Ela é núcleo pelo estudo, pela estrutura, pela grandeza. E não vejo nenhuma cidade irmã achando isso ruim. Vejo todas entendendo, todas dando a mão, todas trabalhando uma na outra, estudando uma na outra, e todo mundo ficando alegre quando a outra se desenvolve. O que está faltando? Grandeza de quem não é estadista. Por exemplo, o que eu reclamo às vezes e acho do governador. O governador está escutando muito uma base, e quem anda mal acompanhado escuta as má companhias e se dissolve. Ele está escutando umas bases deles que não são boas companhias para cá. Por quê? Porque no que a Gracinha está dizendo é a história com H. É só você ver atrás, com a história com H, o que é essas pessoas que estão aconselhando o governador, que jogam a pedra. Eles sempre jogam a pedra e escondem a mão. Aí eles atrapalham e se escondem e querem vir como salvador da pátria e somem de novo.
C na história com H. E o governador, que é mais ou menos novo nisso, ele não conhece todas as regiões do Piauí. Ele não pode dizer que deu tempo de conhecer, até mesmo porque o passado dele como gestor era na Secretaria de Fazenda. Ou seja, uma Secretaria de Fazenda, ela é muito técnica, fechada, e ele com certeza não visitou os 224 municípios como secretário de Fazenda e não conhece as peculiaridades. Então ele entrou com uma sucessão de um governo bem antigo, do qual ele fazia parte. Só que ele está escutando muito pessoas que estão lhe atrapalhando para quê? Para justamente se aproveitar, porque o governador tem um perfil centralizador, ele tem um perfil meio ditador, ele tem um perfil de domínio, isso ele deixa claro até na voz dele quando ele fala: eu só recebo prefeito que votou em mim. Eu nunca vi, a Constituição nossa veta, é ilegal, é imoral, e o é eleitor não quer inconstitucional. saber disso. Não, mas isso é ilegal. É imoral e é inconstitucional. Por quê? Quando você concorre a um cargo majoritário, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Certo? Então, não interessa mais quem votou em quem. Tanto que majoritário é a maioria absoluta. Acabou. Quem ganhou por um voto foi eleito. Ou seja, ele vai representar todos os munícipes. Eu, por exemplo, não votei no governador, mas o excelentíssimo senhor governador vai me governar. Por quê? Porque ele foi eleito pela maioria, eu tenho que aceitar a resposta da urnas, que o povo é soberano, e tentar fazer com que ele faça o melhor. Como é que a Graciana faz isso como parlamentar e oposição? Eu tento alertar, eu tento tirar as cortinas de fumaça, porque eu sei que muita coisa não chega ao governador. Sei também, eu não posso culpar 100%, mas ele também tem que ter a humildade de ouvir. Oposição não é ruim, não. Você já pensou um Alep 100% e nenhuma oposição, que eles já têm uns 90%, não sei quanto, só tem Porto, tudo, e Hidrogênio Verde e todas essas obras que são nesse estilo, é só vocês pesquisarem. Então, Investe Piauí hoje, ela seria a galinha dos ovos de ouro do governador. Ela não anda separado da semana. Então, o deputado já tem um superpoder. Eu não consigo entender e não entra na minha cabeça que quem tem já por 3 mandatos superpoder com o governo do lado, porque todos os mandatos do deputado, ele teve governador ao lado. Alinhado não, ao lado. Ele inclusive dizia que era como se fosse um irmão do anterior, que ele já até esqueceu. Amanhã vai elogiar ele, mas você vê nas falas até hoje que eu estou falando, ele não vê ele citando. Então não consigo entender. Mas ele dizia que era desde o banco, tinha feito até o casamento, tinha toda uma historinha como se fosse da casa e da cozinha. Então é sempre a mesma história. Aí a gente vai lá para 2016. O que acontecia? Os ex-prefeitos e o deputado federal hoje, que era ex-prefeito também. Eles diziam a mesma historinha e também era alinhado com o deputado. Então tudo do mesmo grupo, os três. E tudo com o mesmo governo do estado e com o mesmo governo federal. Isso há décadas. Aí, eles destruíram Parnaíba, se ausentaram, se isolaram e aprenderam a fórmula mágica, porque na época não era tão fácil chegar assim como nós estamos chegando na casa do povo, não. Na época, todos que viveram essa época, claro que tem muito jovem que não viveram, mas perguntem aos pais, aos avós e perguntem, era muito complicado você desfazer uma mentira, um fake news. Porque a gente chamava fake news, né? Isso, nem tinha esse nome. Mas você chama, era uma mentira mesmo. Eles ficavam naquela de uma mentira muitas vezes repetida, virava verdade. Quem não tem rabo de palha, a gente bota. E eles tinham um poder absoluto. Como é que você, cidadão comum, que já estava numa oposição, você sabia que aquilo não era, mas como é que você chegava para aquele cidadão, e aquele cidadão saberia, tinha aquela informação. Só que eles estão vendo uma Parnaíba diferente. Em 2016, o parnaibano disse, opa, vou mudar. E mudou. E mudou. E eles diziam, se mudar, não vem nenhum recurso para Parnaíba. Parnaibano não adianta. Parnaíba é fim de linha. Isso me doeu o coração de todo parnaibano. Parnaíba é fim de linha, a terra do já teve. Seus filhos têm que estudar e ir embora, senão morrem de fome. A gente ouviu tanto isso que todos os parnaibanos estavam cabisbaixos. Nós, que não tinha mais aquela autoestima. Nós estávamos cabisbaixos.
Aí nós que éramos, o que a gente diz assim, raiz, e que já vivíamos muito, já conhecíamos esse pessoal ruim, o Grupo Mão Santa mesmo disse, não vamos nos vender e não nos render, não existe poder absoluto. Uma hora nós vamos mostrar para esse povo parar de enganar o parnaibano, e a missão do Mão Santa se voltou a Parnaíba com a missão de salvar a Parnaíba mesmo. Ele não precisava não, foi uma missão, todos nós sabemos, tanto é que tinha até o Lourinho que morreu lá na porta, que ele botou uma época, eu identifiquei quando eles me mandaram aqui uma época de que esse menino era um Lourinho, e outros porque ele pegou de quem? Ele pegou de pessoas que botava assim, só Deus para salvar o mundo e só Mão Santa para salvar a Parnaíba, uma pessoa que mal tinha estudo. Ou seja, já tinha concepção, né, do que ouvia, porque Praça da Graça ouve tudo. Isso. Às vezes a consciência pode não ter sido nem dele, pode ter sido de tanto sofrimento que ele ouviu ali, ou dele mesmo, que eu não sei. Eu vi isso agora que era, porque o pessoal resgata umas fotos antigas, que na época eu nem tinha visto que essa frase tinha sido assim. Eu já tinha visto essa frase solta. Ou seja, é quando o povo quer. Parnaíba cresceu, Parnaíba é um polo universitário, atentar e bem, não adianta mentir. Mentir é perigoso em Parnaíba. E essa história de ficar escolhendo a Gracinha, escolhendo o Mão Santa, já tá velha demais. Vocês fizeram até um vídeo do Pica-Pau e a criança vai cantar, tudo é o Mão Santa e a Gracinha mesmo. Ou seja, vamos trabalhar que o povo canta vocês, tem que ser o povo. Vocês têm que estar se preocupando, eu quero ser prefeito para fazer o que para minha cidade? Agora, opa, ficar mentindo. Deputado vir aqui e dizer a Pedra do Sal tá horrorosa, vai ficar horrorosa, o projeto é muito pequeno e eu faria melhor. Por que não fez? Tu foi chamado. Interessante, deputado. Por que não fez? Nós chamamos ano passado todinho, chamei plenário, pedi recurso, fiz requerimento por escrito para todos, prefeito Mão Santa clamou, deputado Flávio Santos, né? Fábio Santos. O Pablo Santos, que era secretário de turismo, não era isso na época, veio aqui fazer uma reunião com todos os prefeitos da região e chamou todos os deputados. Flávio Nogueira também foi. Só essa deputada teve coragem de vir acompanhando o secretário deles e dar o projeto. Joca Vidal tinha projetos, a gente levou lá, tem as fotos, tem história com H, não dá pra inventar. História com o cara fica inventando aí com marketing, milhões que eu não sei nem de onde vem, de tantos milhões de marketing, que é bom ficar todo mundo de olho, porque é o nosso próprio dinheiro, a gente tem que ficar de olho. E o governador tem que botar recurso aqui, mas não pode ser esmola, não. Essa história da Pedra do Sal, 80 milhões estão divulgando que vão botar para Parnaíba nesses meses. 80 milhões. Estão dizendo, né? Traga mais, governador, preste atenção. Você dragou 90 milhões, dragou num porto sem funcionar. Parnaíba não merece mais. Você tira todo um ano 60 milhões do bolso do parnaibano, quer dar um presente de grego. Quer dar um presente de grego, de fazer a Gespisa Piauí com maldade, botando o Parnaíba maior, o dinheiro sofrido do parnaibano não ficar aqui. Ao invés de botarem dinheiro, vão continuar tirando o dinheiro do parnaibano. Não botam uma regra de como é que vai ficar para Parnaíba. 1 bilhão do leilão, ninguém sabe, ninguém viu. Eles devem Parnaíba, não pagam. E aí, atentai bem. Nós vamos pro resto da vida sacrificar nossa geração com águas caras e esgotos e não vamos poder cobrar, não tem uma regra definida e o nosso dinheiro, que já não entra deles, porque esses deputados ruins não botam, quem está botando são os deputados da bancada federal. E atentai bem, como é que eu era secretária de infraestrutura em 2017? Não era política. Eu e Mão Santa, e era eu mesmo indo, porque o prefeito pedia. E tem gente que é irresponsável, ignorante, como um ex-prefeito, está usurpando o poder de ser prefeito. Deixa de ser ignorante, vai estudar como é que se usurpa um direito de uma pessoa que é prefeita, que trabalha 24 horas por dia. Deixa de agredir um prefeito trabalhador, honesto, preparado, que é líder e que trabalha 24 horas e agride
agredir o povo parnaibano, vão trazer recursos. Não era esse prefeito aqui que fica na rede, em casa, despachando, não, ex-prefeito Zé Hamilton. Vai parar de falar mentira e comece a ter um pouquinho de óleo de peroba. Vamos na Lagoa do Bebedouro, vou revitalizar a Lagoa do Bebedouro. Radivia, nós revitalizamos. Agora é com a SEMAR. A SEMAR Piauí tá cheia do dinheiro, parnabiano, é seu, é do Piauí. É a secretaria que mais pune. Ela é punitiva, o espírito dela é errado. Ela é errada. As outras dos outros estados têm grandeza. Primeiro são educativas, depois são parceiras de pegar locais que têm prejuízos durante o tempo, ou que alguém causou prejuízo, que está deteriorado, e são parceiras e vão lá e fazem com os municípios, como os aterros, e aplicam recurso. Essa aí não é punitiva, só pensa em dinheiro. Aplicou foi 50 milhões ilegal e imoral e de forma para desestabilizar o próprio povo, porque não é o prefeito não. Quando tu tira 50 milhões arbitrário de uma prefeitura, de uma forma arbitrária, tu tá tirando a merenda das crianças, tu tá tirando os remédios, tu tá tirando os médicos, tu tá tirando o servidor, e ainda tem um fake news grande deles. Desses três, são tudo farinha do mesmo saco, fazem parte tudo do mesmo grupo. Você é conversa fiada aí, essa historinha dessa briguinha aí, uma hora estão esperança, uma hora estão desesperança. Na verdade, é que só aparecem nesse período e que tem que trazer muito. E governador, venha mais. Esse pinguim de dinheiro para um governo do estado botar com não sei quantos bilhões que nós já fizemos de empréstimo, e Parnaíba é a segunda maior cidade, a planície é importante em todas as outras regiões, seja mais transparente, que essa história está errada. A gente quer essas obras, a gente quer muito mais. Agora eu vou botar o parnaibano para pensar. Lagoa do Postinho, nós tivemos um projeto brilhante, está lá, posto lá, na época que a gente foi com Paulo. E tem outros, explicamos. Existem os ambulantes. 20 famílias, no mínimo, ou mais. 20 que eu conheço diretamente, que foram atrás de mim numa reunião. Mas deve ser muito mais. Que vivem dali há décadas. São tão ruim, que estão fazendo um restaurante para privado. Que quem tinha que chamar o privado para investir, ele não vive no exterior. Ele não vive no exterior. E um piezinho pequeno, modesto. Ah, é ruim, a gracinha é ruim? Não. Eu acho que 5 milhões para isso aí nós temos que ficar atentos. Não vi 5 milhões para caber ali. Como é que uma grandeza de uma Pedra do Sal vai ter área pesqueira, vai ter de surf, vai ter pro bombeiro, vai ter para mais, eu acho que de 30 bares, que eu não me engano, eu não me lembro a quantidade certa, desculpem se eu falhar na quantidade, porque não dá para lembrar. Fora os quiosques, fora a área de quiosques, vai ter de artesanato, tem a área de urbanização. E a prefeitura, mesmo tendo sido atrapalhada, como você disse, desde o ex-secretário de turismo, que também foi votado aqui, desde todos esses que só vêm aqui para pedir voto, somem, depois vem com um monte de maquete, requentam as maquetes. Cadê nosso mercado que era murudo? Se não tivesse sido a gracinha, jogava uma pedra, escondia a mão, mostrava uma maquete, diziam que tinham 9 milhões naquela época. 9 milhões naquela época deve ser bem 50 nessa. Porque era 2016, deve ser bem 50 hoje você inflacionando, porque 9 milhões hoje já é muito dinheiro, imagina naquela época. Nós fizemos com recurso próprio, com muito suor, e tá aí o mercado funcionando. E por que eles não fazem? Porque são ruins. Por que eles nunca deram a mão no shopping do amor? Que é o shopping ali para tirar todos aqueles camelôs da cidade de tudo. Foi uma luta gigante de não sei quantos anos com o IFAM, junto ao IFAM, junto aos corpos de bombeiro, junto ao Ministério Público, que essa cidade é uma cidade grande, ninguém faz nada só não, tem estudo. Agora vim, com uma ignorância audaciosa, um deputado e um ex-prefeito, dois deputados e um ex-prefeito, vim dizer que a cidade não segue plano de diretor, afrontar a todos os engenheiros da prefeitura e a todos os arquitetos, atentai bem. Vocês primeiro vão estudar engenharia e vão estudar arquitetura. Segundo, se não sabem, tenham humildade, contratem um bom. Agora vocês falarem mal de Paula Camponelli, que foi desde o início, e a arquiteta
e é concursada da Prefeitura de Carreira. Você falar de todos os técnicos de carreira da Prefeitura, dos concursados e de comissionados, que ali tem arquiteto parnaibano que tem mais de 20 anos de formação. Então, atentai bem. Vamos ser menos agressivos e saber que o povo parnaibano estuda. Aqui, inclusive, tem já engenharia, aqui tem CREA já fortalecido, aqui já tem curso de engenharia na cidade, já tem CREA fortalecido, CAU está fortalecido. Vamos primeiro estudar para falar das outras profissões, com todo respeito. O fato de você ser formado em medicina e do outro não sei nem do que, não me dá o direito de agredir nenhum outro profissional. Assim como nós, de todas as profissões, respeitamos uma das outras e não saímos por aí de jaleco querendo dar uma de médico, a gente consulta os médicos, consulta os fisioterapeutas, consulta todo mundo da saúde, porque eles que têm o saber, eles que estudaram, a gente não fica dando palpite onde a gente não sabe. Plano diretor da cidade, ele já é plano diretor da cidade, do município, e ele é sempre aprimorado. Ele tem sempre estudos internos, ele tem sempre avanços. Os avanços, eles vão sendo feitos também com a legislação. Ele não precisa necessariamente caduca. Agora eu vou dar uma aula bem para os que tem tanto tempo de mandato, foram tudo, não sabem nada, não licitação para nova lei de licitação. Vocês sabem alguma lei da licitação, a antiga, a nova? Estudaram? A nova é 14.133. Tu sabe o número, mas eles sabem a lei? Eles sabem o que exige um projeto numa lei para que esse projeto vá ser publicado, editado e vá para a licitação. Hoje tem que ter projeto executivo final, não existe mais anteprojeto. Essa nova lei ela adequou à realidade. E a anterior já estava seguindo isso por resolução do TCE. Isso. Porque quando a lei tem lacuna, atentai bem aos ignorantes da lei que estão falando besteira aí, ainda querem ser prefeito. Vamos estudar, que é feio não estudar. As lacunas da lei, elas são, você sabe disso, elas são supridas, no caso, vamos supor, Piauí, TCE, Piauí, e resoluções e jurisprudências e doutrinas, jurisprudências nacionais, locais e doutrinas. Ou se, que é tudo que está tudo dentro, porque dentro da jurisprudência estão as súmulas. Entendeu? Então, tudo isso faz parte do nosso ordenamento jurídico. Ele não pode ser visto isolado. Ele é incomum, tem a lei maior. Você não pode infringir a Constituição. E atentar bem, vocês estão tudo rasgando a Constituição. Porque democracia não permite o abuso de poder econômico e político. Não permite mentir. E vocês estão mentindo aí o tempo todo. Opa, você vê no OPA, um deputado vestir uma camisa do OPA, ir para o mercado público, para o lado do OPA, ali ele está coagindo o povo. O OPA do outro ano. Ou para até participativo, não pode nem ter ninguém coagindo, porque cada um tem que participar. Agora, e tem que ver. Aí eu fica com medo desse OPA estar manipulado. Como é que a gente não fica com medo de estar manipulado? Porque isso aí ele quis dizer o quê? Ele manda no OPA? Porque o OPA a gente sabe que é esse investimento, o governo pega empréstimo. Não tem nenhuma emenda de nenhum deputado. Não, na verdade o OPA é um programa de orçamento participativo. Ele aprova na LEP um participativo do governo. Sim. É um recurso dele, ele podia destinar para outra coisa. Então é como se fosse federal, os fundos da fundo e ele fizesse um programa federal. O dele é um programa estadual. Tem nada de errado aí. Ninguém está acreditando nisso aí. Parnaíba está errado o quê? O valor. Por quê? Não é porque a graça é dura, não. É porque, faça bem que a conta, 60 milhões eles tiram do nosso bolso, mesmo governo, e levam da GESPIS e não presta conta aqui, não bota aqui. E só bota 10 milhões. Então é pouco. As emendas dos vereadores, tiradas da prefeitura, as impositivas, que uma prefeitura bem menor, é já cerca de 10 milhões hoje. Sim. Ou seja, proporcionar ao governo é pouco, mas não é ruim. Porque tudo que vem positivo, a gente agradece e pede mais. Pede, governador, com sensibilidade. Veja se aumenta um pouquinho. Não poderia resolver a situação lá do piscinão do bairro Piauí, não? Não precisava nem do OPA. Ele podia ser uma parte, sim, botava como eixo, mas nem precisava. Por quê? O governador tem 2 bilhões em caixa, que é do empréstimo, que é de todos nós, e já tem outros empréstimos, já tem 100 milhões, não sei o que, já tem outros, e tem recursos também, que ele poderia fazer imediato. Eu vi um pedido desde o ano passado para eles botarem, mas eles estão
distribuindo como se fosse uma forma de calçamento, asfalto tipo um próprio Piauí, eleitoral tá na cara. Então, o que eu posso fazer quanto a isso? Pedir, esclarecer para o povo e o povo pode cobrar. E eu fiz um requerimento agora, nesse ano, aprovado na LEP, e o excelentíssimo senhor governador não colocou. E tá lá mostrando o item que se enquadra no empréstimo e que não seria nada para eles, porque eles gastou em reprojeto mais até do que a obra. Em reprojeto. Ou seja, o que a Gracinha fala? Que não podem mentir para o parnaibano. Nós não temos também, outra coisa que o parnaibano tem que estar atento, tentar ir bem. Nosso problema não é mais só o piscina. Faz tempo que não é. É também de quem não conhece a cidade. A nossa cidade tem mais de 90 pontos críticos. Mais de 90 pontos críticos. A gente chama Zona Leste. Estou falando na zona urbana. De chuvas pluviais, zona urbana sem ser área ribeirinha. Que são dois tipos de enchente preocupantes. A da área ribeirinha, ela se torna pior. Por que ela é pior? Porque quando ela vem logo, acontece como na época que Paulo Eudes foi, ela ultrapassa aquelas barreiras, ela inunda a ilha toda, e a ilha fica... E a questão do nível do rio também. Não, e a ilha fica embaixo d'água, tu só vai quem contém rio. Quem contém uma enchente ribeirinha? Ninguém contém. A outra, ela consegue ser contida e feita uma drenagem resolvida definitiva, e tem outras formas de serem resolvidas. Todas essas formas foram dadas para o governador atual, quando ele ainda era secretário. Podem pegar imagem. No gabinete do prefeito Monsanto, quando ele foi me pedir apoio. Aí a Gracinha era maravilhosa. Quando eles querem apoio, a Gracinha é melhor. Quando a Gracinha diz que não vai se vender para essa imoralidade, a Gracinha vira vilã. Então o parnaibano sabe o que é história com H, sabe o que é história com E. Agora também, eles fazem muito isso pela questão de ser mulher. Mulher não é fácil na política, não. Tanto é que tá aí as leis dizendo, esclarecendo. Porque o homem tem medo da força física do outro homem. Mas eu sempre aconselho as mulheres a entrar, porque vai mudando. Isso aí é uma cultura que tem bons homens, que tem bons homens que não aceitam isso. Como tem mulheres também, que também não protegem outras. Mas tem bons homens, sim. Tem bons homens parlamentares, como tem bons homens em todas as áreas. Claro que vai ficar uma baixaria em alguns, porque é mais fácil para eles, naquela antiga filosofia machista, ficar denegrindo para o seu familiar ficar com raiva, denegrindo para o seu filho tentar reagir, denegrindo para a sua família dizer sai disso, denegrindo a mulher para intimidar e até ameaçando mesmo, que são mais fortes. Óbvio, por isso que tem as leis. As leis que protegem são baseadas em fatos que aconteceram e que acontecem em todo o nosso país. Só que isso vai mudar. Então, aquelas mulheres que têm coragem e que estão dispostas a enfrentar esse machismo, entrem, porque tudo como mudança de, quando a gente fala também de gêneros, qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de barreiras, a gente só vence unido e todo mundo tem que ter coragem dando as mãos. Isso tem um pouco de cada. Isso sempre teve. Lembro-me quando eu entrei na Secretaria de Infraestrutura, incomodei porque nunca a secretária de Infraestrutura na história dessa cidade fez tanto e foi buscar tanto recurso fora firmado pelos deputados que tinham mandato antigo e os ex-prefeitos, buscando recurso junto com o prefeito. Por que eles dizem a Gracinha usurpou? Porque eles querem denegrir o prefeito e agredir um prefeito que é o mais inteligente, que é o mais preparado, que é o que se joga pro povo, que é o que tem sensibilidade, que é o que nos dá aula, que é o de frente, que trabalha 24 horas, que é incansável. E aí eles têm que agredir como? Querendo denegrir que o prefeito, essa história é antiga. Antes do prefeito ser prefeito, eles passaram um século dizendo que ele era gaga e doido, que não se lembra, que não podia atender nem medicina. Eles fechavam até o hospital, eles são baixos. Teve um ex-prefeito aí que passava o dia repetindo que o prefeito Monsanto tinha tirado a Grendem daqui, quando na verdade ele, Zé Hamilton, que era prefeito da época, Monsanto era só médico que elegeu ele com ingratidão, deu pé na bunda. Então, meu irmão, a história é essa. Quem tem vergonha da sua história, se esconde dela, contrata o marketing e fica contando mentira, que é a historinha como é. Agora os novos estão com medo de quê? Estão com medo que tem aí um time do amor mesmo,
É uma prefeitura unida com o povo, é um prefeito unido com o povo. Tem agora uma deputada que não deixa calar as mentiras dele, que tira as cortinas de fumaça, que para cada mentira ela tira a cortina de fumaça, e cada um que está em casa olha, pesquisa e vê com seu próprio cérebro quem está certo, quem está errado e quem está mentindo e quem não está. Pega os papéis e mostra, como do Piscinão, que eles três têm culpa sim. Os três eram juntos, Zé Hamilton, Hélio e seu Florentino, governador e hoje o atual, governador da época e o atual. O recurso veio, provei com papel, deixaram, fizeram um descaso, não fizeram, passou para um outro, o outro ainda devolveu, justificando o quê? Salvo engano, que não precisava. Então eles querem o povo aqui na mão. E essa história de ser chantagista, de dizer, eu só faço se eu sou eleito, pois é um chantagista, porque a prefeitura não faz isso, não. Sabe quem é que vai fazer isso? O PAC que a Gracinha foi atrás, com Michel Temer, com Monsanto. Monsanto me mandou, como engenheira, fazer todo o projeto. Em janeiro de 2017, quando nós recebemos, o prefeito recebeu na sua sala, e tem nos blogs, recebeu na sua sala de reunião o pedido de devolução da Caixa de 40 milhões do PAC, que Zé Hamilton, Florentino, Hélio tem culpa também, que fazia parte do mesmo time. Não pode se eximir dessa culpa, não. Era deputado e tinha força. Governador também. Que não fizeram obras antigas, já tinham passado de 10 anos, e que nós tínhamos que devolver o recurso que eles mal aplicaram, porque não tinha a finalidade final das obras. Dentre elas, UPA, o prédio da UPA, Matadouro, tudo tinha que ter sido devolvido. Outra, Céu das Artes, CIE e o PAC ficamos... Foi pior, era 40 milhões só o PAC. O PAC, os esgotos sumiram e nunca deram fim. O que foi que essa dinheiro teve que fazer? Chegando, refazer todos os projetos para simplificar e dar uma finalidade. E pedir. O prefeito Monsanto, esse que é homem honesto, abençoado por Deus, sempre usou a sua influência política. Foi para quê? Não foi para ninguém, não. Foi para Parnaíba, foi para o Piauí, foi pedir, não foi para ele, não. Eles só pedem para si, só pedem para cargos, só pedem para cor, só pedem para si, só pedem. Ninguém consegue acender vela para Deus e para o diabo, não. Ter suas empresas prestando serviço para o Estado e cobrar do Estado para o povo, não. Não dá, não existe. Isso é ficção. Então, como é que um empresário deputado, que é o que mais ganhou até muito na Covid. Então aí respondendo o processo da Covid. Tentar ir bem, esse povo é ruim. Na época da Covid, além de sumir, depois de tudo que se fez na Covid, tá aí o Hospital Nossa Senhora de Fátima, com seus erros, seus acertos, tudo que se fez, ele pediu na cara mais dura do mundo, na cara mais limpa, porque são ruins, para desestabilizar o município, para dizer que o município era desorganizado. Esse papel já é furado, o povo já viu que se fosse desorganizado, não tinha dado aumento para tudo que era servidor, feito vários concursos públicos, não tinha posto em dia todo o rombo que eles deixavam. Parnaíba não tinha trazido milhões e milhões do governo federal. Some quantos milhões Parnaíba trouxe? Só o prefeito Monsanto agora vai fazer 50 milhões de asfalto. Tem a Codevasp, que essa aqui trouxe com a base 5 milhões e tanto. Minhas emendas foram para saúde, educação, turismo, para a prefeitura, para ajudar funcionário, para tudo. Para que foi? Para ajudar, porque quem quer, ajuda. Quem não quer, atrapalha, joga pedra, esconde a mão. Ainda vem aqui com a cara dura, dizer que se eu for, porque se eu for, se você é maior do que um prefeito. Tem se cobrado muito investimento da nova ponte. Vocês estão preocupados com essa situação? Eu não sei, porque se tu comparar o valor que eles fazem, as pontes deles menores, e o valor que eles dragaram, e o valor que eles enterram diariamente, e o valor que a Invest Piauí gasta, com diárias, com escritório, com tudo, já deu pra tu fazer piscinão, já deu pra tu fazer tudo. Então, tentar ir bem, Parnaibano, estão subestimando sua inteligência. Quem quer muito poder concentrado, nós já passamos por isso antes de 2016. É pra nos amordaçar, pra nos intimidar e pra nos oprimir. É pra botar o Parnaibano dizendo assim: tô morrendo, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, porque vai recorrer a quem? O Parnaibano é sábio. Então esse alinhamento que eles defendem, governo estadual, municipal e federal, já tiveram lá atrás. E foi o pior
gestão municipal que nós tivemos que destruir a cidade. Estão defendendo novamente esse mesmo. Eles estão defendendo, não, estão tentando ludibriar o povo, tentando que se com o tempo o parnaibano sofreu amnésia. E se os mais novos que não sabem caem na mesma lorota? Porque os que já sofreram fazem rir. Os que já sofreram, que se lembram de... Vixe, mas Parnaíba teve isso daí. Exatamente, foi disso que a gente se libertou, que eles mentiam. E sempre diziam que não tinham recurso. A gente já nem protocolava mais. Sua rua, quando foram protocolar pra gente, certas ruas, tava lá como calçada e nunca tinham sido calçada. Tinha umas coisas também absurdas. Umas ruas que é tida como calçada, a gente vai olhar, nunca foram calçadas. Que diabo era isso? Nem a gente entendia. Ou seja, o parnaibano é muito inteligente. Vila Olímpica, o prefeito já está licitando, já tem recurso e já termina nessa gestão do lado um grande centro, porque eles, por incompetência, nem devolvem, nem terminam e o dinheiro sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Ou seja, se tirar o que o Monsanto fez aqui em Parnaíba, em toda a sua história de vida, sobra o quê? Agora ficar, é velho, é gaga, é não sei o quê. Vamos criar vergonha na cara de vocês, que isso é ridículo. Respeitem as pessoas mais velhas, respeitem a experiência dos mais velhos, que ele é o político mais preparado e mais amado e que mais faz, e se Deus quiser vai ajudar muito a fazer. Então, comecem a ser vocês, a mostrar o que vocês fazem, porque quem faz o parnaibano já está vendo. Nós trouxemos de 2017 para cá mais recursos do que esses marmanjos aí tudinho, e com a mesma bancada federal. O que é isso? Deputado, é estranho, não é não? É estranho. É verdade. E nós já pedimos aqui pro parnaibano para tentar bem. Nós temos que pescar picos. Picos faz 5 deputados. Nós vamos fazer 5 daqui, com compromisso daqui. E não adianta ter só parnaibano, não. Tem que ser parnaibano que ama Parnaíba. Porque de fora que diz pra cá que ama e não ama, também não serve. Só serve de fora que ama. De fora que também só vem pra voltar de tanto ano e só fica rico. A gente não aceita mais, não. Parnaibano aqui é universitário. Ninguém manda no parnaibano. Parnaibano sabe pensar. E o que eu peço pra cada um de vocês, parnaibano, atentai bem. Vamos seguir unidos, mas unidos de mãos dadas. E cada vez que tentarem tirar algo de nós temos que nos unir, independente de filosofias, independente de qualquer coisa, por nossa cidade. E tirar daqui cada atrapalhador e cada um que desdenha de nossa cidade. Cada um que fala mal nossa cidade para vir turista. Tem que ter amor daqui. Aqui tem que saber e vender para o mundo exatamente como todo cidadão do bem vem de sua cidade, com orgulho, nós também. Então não vamos aceitar aqueles que nos diminuem, aqueles que dizem que carnaval pode ter no Escorreio, não pode ter aqui. Por quê? Não pode ter na rua, não. Não pode ter no Escorreio, em Barra Grande, não pode ter em Bom Princípio, não pode ter na Ilha, não pode ter no Piauí todo onde tiver, não. Governador, se é governador, é 224 municípios, não é do exterior, não. Não adianta o governador passar 90 dias do período eleitoral, que é a pré-campanha que ainda falta, mais ou menos, e a campanha, obcecado por mais poder. O senhor já tem, faça alguma coisa que é muito mais negócio, que todo mundo lhe aplaude. Até eu, se fizer certo, aplaudo. Agora ficar chantageando o parnaibano e o piauiense, e só vindo igual as outras histórias, dizendo que era o novo, e vindo com toda arcaica, ou pior do que todos os arcaicos, com proposta que aparecem só de 2 em 2 anos, fazendo pro isso, pro aquilo, ou para aquilo, ou para aquilo. Não, vamos fazer permanente. Permanente a gente aceita. O OPA, legal, mas com a liberdade do nosso povo. Com o nosso povo tendo o direito de escolher o que é principal para ele. O OPA não poderia, ninguém tá lá coagindo e vestindo uma camisa e do lado de uma van, que eu nem entendi para que van, porque tem aplicativo e toda escola do estado e o UESP tem internet e tem também computador e tudo, e tem lugar. Ou seja, o próprio estado era para usar a estrutura dele mesmo. Não podia transformar isso em ambulância, não seria mais útil para hoje, que bem que não tem nenhuma ambulância. E o OPA ser feito dentro das escolas, dentro da biblioteca, eu estou dando uma aula, governador. Siga aí a aula. Gestão, não precisa ser gênio para ser governador, não, como eu sempre disse. Para ser governador, tem que ser como o Monsanto, ter sensibilidade política
política pública e mostrar aí, é o melhor prefeito, e não é a Gracinha que diz, não. É o povo nas ruas e na pesquisa. Se fosse reeleição, Monsanto ganhava com 90%. Então, o que é isso? É a Gracinha que está fazendo isso? Não é o prefeito, a tentar ir bem. Gracinha está se virando em recursos porque ela é parnaibana e todo bom parnaibano tem que se virar. Parnaíba teve agora o São João e tem agora, nós estamos no período de férias. Tem alguma programação aí para a população? O São João, a gente tem que sempre lembrar a grandeza dele de Parnaíba para o mundo. E pequenos são aqueles que não ajudam. Tem programação, Parnaíba é uma cidade litorânea. As férias de julho sempre foram as férias mais, a gente diria, mais do foco político do litoral piauiense, porque não tem chuva, ela tem muito sol, até pelo nosso clima. Esse período de julho, a gente diria que é uma alta estação mesmo, porque nós temos sol, né? E aí tem sempre aqui o Delta Férias, que é recheado de esportes, de programação infantil, de programação para a terceira idade, de programação para turista e para a nossa população, porque é férias. Então as férias, o Delta Férias, ela tem a vocação de atrair o turista. Tem shows também, quem tiver raiva de show, quem não gostar de Parnaíba, vai-se embora, meu. Aqui nós vamos ser cidade rica, próspera e feliz. Sim, não vão tirar mais a gente da rota do turismo. Temos lagoas bonitas, temos excelentes restaurantes, temos excelentes hotéis, temos excelentes pousadas, temos excelente povo, que nada tira o brilho e a riqueza desse nosso povo, esse sorriso desse nosso povo, que é acolhedor, que é bom, que o turista se encanta com a forma que o nosso povo trata bem o turista e trata bem a todos. O nosso povo tem isso. É um povo bom, é um povo receptivo. Então continue assim. Parnaíba, Luiz Correia, Barra Grande, Ilha, Bom Princípio, todo o nosso querido litoral e toda a cidade turística do nosso querido Piauí. Nós somos grandes, não vamos sair dessa síndrome do cachorro vira-lata. E vou dizer mais. Esse povo tem que estudar mais, porque quem quer ser prefeito no dia de hoje não pode ser estudo, não. Mão Santa sabe essas leis tudinho. Mão Santa sabe o que é um planejamento. Mão Santa faz planejamento. Mão Santa trabalha do ladinho do secretário de governo. Agora os invejosos que destruíram a cidade, que só jogam pedra em cima da mão, que tentaram sempre boicotar, que tentaram sempre pregar que o prefeito era isso, aquilo, outro, de forma agressiva, de forma cruel, com o homem que foi tão bom e que a cada um desses deu a mão e trouxe para cá. A cada um desses que agridem hoje são covardes e ingratos, porque o prefeito Mão Santa, além de ser bom para o povo, sempre deu a mão a todos, independente de lado político, ele é estadista. E é isso que o nosso governador tem que aprender. Se saia dessas amizades ruins. Esse seu povo da sua base, daqui da planície litorânea, eu lhe digo com toda a verdade, vai lhe afundar, ele está dando péssimas informações. Se você for gênio, escute. Oposição, ela não é oposição para oposição, não. Ela é oposição porque não está acreditando no seu governo, porque não está acreditando no que você faz, não está acreditando e não está vendo, está alertando e não é comprado. Porque se fosse comprada, estava igual aos outros. Se fosse medrosa, estava igual aos outros. Então é esse que é o nosso diferencial. Somos filhos de Mão Santa, somos parnaibanos, somos piauienses, somos brasileiros, corre no nosso sangue a coragem e a história. E seguimos de mãos dadas aqui em Parnaíba. E aqui tem papo furado não, só tem um. Só tem um que vai conseguir fazer essa história aí continuar. É o Novo Francisco, que representa mesmo o time que tá aí, todo o time do Mão Santa. Aí fica essa lenga-lenga, Gracinha vai isso, vai aquilo outro. Gracinha vai sempre ajudar a cidade dela mesmo, e foi esse meu compromisso. Meu compromisso, eu até dou minha vida pro Parnaíba, como eu dei na Covid. Fiquei na linha de frente, quando ninguém queria, eu podia ter me omitido, como Hélio, Florentino e Zé Hamilton, que um era suplente de senador, secretário de Estado de Saúde, e o outro era deputado estadual, que eu não via dentro de nenhuma área de hospital. E não foi falta de clamor, não. Viraram as costas e esperavam o isolamento. Ou seja, eles se isolaram da população e as calamidades públicas que tantos tivemos aqui, que é região ribeirinha, que é, como você fala, piscinão emblemático, mas é toda aquela zona leste, por isso que eu corrijo aqueles que não entendem. Não existe um piscinão de deságua. Para resolver, tem que resolver toda a zona leste. Então é drenagem zona leste.
O piscinão é como se fosse o local emblemático, porque as águas vão todas para lá. É a caixa de ressonância, é a Pronto, consequência. é para onde vai todas. Mas se não resolver lá de cima, não vai resolver lá. Vai enganar o povo. Então, assim, dinheiro vocês têm, dinheiro está em conta. E essa história de fazer só se for eleito, Parnaibano não é trouxa, Parnaibano sabe pensar. E PAC, o prefeito de Parnaíba, que é bom, honesto, trabalhador, inteligente, responsável e preparado, já alimentou no sistema e já regularizou o PAC. Então, em 2026, qualquer prefeito que esteja na cadeira, o PAC vai ter direito, a não ser que os desastrosos sentem e já em 2025, em 3 meses, já destruam toda a cidade. Porque do jeito que eu tô vendo, eles estão despreparados, falando tanta besteira e com tanto ódio. Nem de Gracinha do Mão Santa, não, atentai bem. Eles estão com ódio do povo. Eles têm ódio da cidade, porque eles querem cabrecho. Eles querem cabrecho, eles querem opressão. O que diabo ele vai estar com raiva da Gracinha se ele tem o mesmo mandato que eu tenho e ele ainda é da base do governo e do governo federal? Conversa fiada, Parnaibano sabe separar o joio do trigo. Ele não quer trabalhar e se esconder como o outro. Para minha surpresa, qual foi o deputado federal que menos mandou recurso esse ano para Parnaíba? Aí até a Gracinha ficou encabulada. Que a bancada federal tem se comportado muito bem e tem sido sensível e ajudado na hora que se precisa. Tanto é que a Gracinha foi buscar, enquanto esse deputado ficava fazendo mídiazinha, não tem remédio nas UBS. Ele não dizia isso? Por que ele não foi e destinou recurso? A Gracinha foi lá em Brasília e conseguiu. Com o senador da base dele e com o senador da nossa base. Ou seja, e com a bancada Piauí, porque também teve recurso da bancada Piauí. Ou seja, não se resolve falando asneira pro povo, não. Se resolve com atitude, botando recurso. E atentar bem, Parnaibano. O dinheiro nosso também está sendo para pagar a conta que era para ser paga pelo governador. Por que esse deputado não faz nada? Porque a gente está tendo que pagar, judicializado, o prefeito Mão Santa, na sensibilidade dele, que é um homem bom, honrado, não deixa morrer o parnaibano, as liminares que vêm da justiça, dos remédios que são de obrigação do governo do estado. Então, também diminui o nosso saldo. E PMP? Você não já viu eles falando que PMP vão botar em dia? Atentai bem, Parnaibano. IPMB não está atrasado. O que acontece com o IPMP? O prefeito Mão Santa recebeu, bem didático aqui, aí vocês pesquisem, 2 contas. Uma zerada, porque esses 2 prefeitos antigos, esse deputado era da base também. Não sei onde botaram, eles descontavam do servidor e não tinham depósito. Então a culpa é do passado. Esse povo não tem dinheiro depositado. O prefeito Mão Santa, na sua responsabilidade, ele paga como a lei manda esse povo. Ele não tira da outra conta, senão ele acaba com os servidores que vão se aposentar a partir de 2026. Ele faz o contrário, ele deposita nessa conta, todo mês, o do servidor, para que nunca mais Parnaíba sofra isso, mas Central do Desastroso vai sofrer. Porque vão dar o desequilíbrio, já fizeram. Dar a história da carochinha pro povo, para que esse povo da frente, que é efetivo da prefeitura, tenha a segurança do depósito, mas o para trás ele não pode depositar, porque, diga-se de passagem, era para estar lá, e não tá. Não era para a prefeitura pagar, era para o IPMP pagar, porque é para a prefeitura passar todo mês a mês, o que o servidor é recolhido pelo servidor. Eles não passaram, então tem um buraco. Dentro desse buraco, o que o prefeito fez? Tem que olhar a legalidade. Tem as datas do FPM, é 10, 20 e 30. Então é como se fosse uma tabela 10, 20 e 30. E antes disso, o secretário de Fazenda, que é um homem preparado e que tem vários servidores de carreira ali preparadíssimos, contadores preparadíssimos na prefeitura, preparadíssimos mesmo, vão acompanhando e vão fazendo todos os pagamentos e juntando com a arrecadação municipal, porque não pode pegar dinheiro de outro objeto para botar inativo. Não pode pagar um dinheiro que vem, por exemplo, para custeio da saúde de hoje, que é para ativo, para pagar para o inativo. Estou dando só um exemplo. Não, e ainda absurdo, porque eu não posso tirar uma coisa que é só para ativo para inativo. Eu não posso desviar da finalidade, é pedalada mesmo.
Então, assim, ou estão de muita má fé, ou são muito despreparados. Parnaíba, corra junto desse povo aí, porque minha avó sempre me ensinou quem mente rouba. E meu pai já dizia, alertou muito esse povo quando normalmente está roubando, quando não rouba está mentindo. E não processa errado não, pode processar a Gracinha aqui, porque aqui a Gracinha está falando o que ela acha, o que ela pensa e o que ela viveu. Quero aqui agradecer à deputada Gracinha Monsanto por mais uma vez ter vindo aqui ao nosso programa e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição quando tiver mais alguma novidade, para que nós possamos estar aqui dialogando, repassando as informações, trazendo esclarecimento para a população. Deputada. Então, só despedir e agradecer a todos pela paciência, e é sempre bom a gente ter o contato com o nosso povo. E o que irrita é justamente isso. A gente está aqui da mesma forma, não foi ser deputada que ninguém mudou, a gente continua na mesma forma nas ruas, de olho no olho, não se anda com segurança. Eu não sei para que tanta segurança, porque Parnaíba é uma terra tão boa que eu ando de madrugada, a Gracinha, e às vezes eu dirigindo sozinha. E eu nunca fui abordada por ninguém. Pelo contrário, o parnaibano me ajuda, o parnaibano sorri, o parnaibano é alegre. E não precisa ter votado na Gracinha, não. O parnaibano é assim com todo mundo. Então a gente é um povo civilizado, a planície é um povo civilizado e os nossos irmãos aqui vizinhos também são maravilhosos e vamos nos abraçar e ser sempre mais próximos. Esquecer essas picuinhas aqui, cada um vai mostrar o seu serviço. E para Parnaíba eu só vejo um futuro mesmo, o Novo Francisco, o resto tudo é retrocesso, é rasgar tudo que a gente reconstruiu, com luta, com trabalho e com muito amor e com muita dedicação. Irmão Santa, se fosse hoje para uma reeleição, porque a legislação não permite. São tão sem, a gente diz assim, a ignorância audaciosa, o irmão Santa diz assim, eu sou o sol poente. É justamente porque a legislação não permite que ele vá para uma nova eleição. Então tem que vir um sol nascente, é normal, e tá aí um jovem preparado, com história linda, com história bonita. Vão no IPAS, acho que ele nem sabe onde é o IPAS, né? Mas vão no IPAS, conheço a avó desse menino, conheço a mãe, conheço o serviço prestado, conheço o amor e o carinho que a população que cresceu junto com ele conhece. Então, vão atacar um pai que, se mesmo se esse pai fosse o melhor amigo dele, seria uma superação. Vão procurar o que fazer com a vida de vocês. Tem muita coisa podre que eu não estou dizendo, mas é para quê? Porque é tão feio que o povo vai felpar o ouvido. Então a vida de vocês é que é feia, porque vocês vêm um aí dizendo que era pobre e que agora corre chorando. Tentar ir bem, isso aí não cola mais não. Você já era bancário, estudou medicina, quem lhe trouxe pra cá foi o Mão Santo e você já ficou bem e foi logo. Você nunca ficou braço cruzado não. Agora a gente vê a boa índole do homem, é quando ele fica rico, milionário como o senhor é, e ajuda o povo e é humilde. Mão Santa, eu nunca vi mudar o jeito dele em todos os carros, por isso que a gente aprendeu diferente. Então esses aí, que se dizem que eram pobres, que ficaram ricos e que tratam mal as pessoas mais humildes, tem que refletir que Deus está vendo, viu? Vocês vão direto para o inferno.